A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para a nossa quarta aula, referente ao curso sobre a conformidade com a vontade de Deus, segundo o tratado aqui de Santo Afonso Maria de Ligório. Tratado da conformidade com a vontade de Deus. Nós vimos na primeira aula que a conformidade com a vontade de Deus está ligada diretamente à caridade. Então, se nós vivermos a verdadeira caridade, nós vamos viver a vontade de Deus. Se nós não vivermos a vontade de Deus, muitas vezes aquilo que parece aos olhos humanos caridade, vai ser assistencialismo, filantropia, né? Um ato aparentemente bom, mas que não é a conformidade com a vontade de Deus, que não é a caridade puramente clara. Nós vimos também na segunda aula, que já entrou no capítulo 1, né? Aquilo que chamou a nossa atenção sobre o santo sacrifício da missa. Até no mesmo santo sacrifício da missa, nós podemos estar fora da vontade de Deus. Então nós precisamos buscar essa intimidade com Deus para viver totalmente a vontade de Deus. Nós vamos ver na terceira aula muitas coisas maravilhosas, dentre elas Beato, Santa falando, colocando claramente a importância, os graus e que devemos buscar, atingir e caminhar, fazendo a vontade de Deus, para que possamos progredir na nossa caminhada de fé. Lembramos aí de Santa Teresa, né? Caminho de perfeição. Então nós precisamos assim caminhar. E no capítulo 3, que é hoje, esta quarta aula, nós prosseguimos assim. Porém, o grande ponto é abraçar a vontade divina. Eu já paro aqui. Abraçar, já vem à minha mente aquilo que nós conversamos na primeira aula, quando eu disse que Jesus abraçou a cruz. O outro condenado que estava ali, que ia ser crucificado, o ladrão, disse assim: você está louco? Porque abraça a cruz. Eles iam levar o madeiro, só aquela parte de cima da cruz. E Jesus abraçou a cruz, porque Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Próprio Jesus vai dizer assim: a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. A minha missão é fazer a vontade do Pai. E a minha missão, a sua missão, é fazer a vontade da Imaculada Virgem Maria, que é a vontade de Jesus, que é a vontade do Pai. Amém? Então, nós não devemos só pensar como nós vamos fazer para conformar a nossa vontade com a vontade divina, mas nós temos que abraçar esta vontade divina. É abraçar a vontade divina em tudo quanto acontece, seja agradável ou desagradável às nossas inclinações. Nas coisas agradáveis, os mesmos pecadores se conformam com a vontade de Deus. Porém, os santos unem-se à vontade divina, mesmo quando são desagradáveis e contra o amor próprio. Renuncia-te a ti mesmo. Toma a tua cruz e me siga. É isso que Jesus fala? Renunciando, muitas vezes, o nosso amor próprio. Nisto se prova o nosso amor para com Deus. O padre João Dávila dizia: uma ação de graças no tempo da tribulação. Presta atenção. Uma ação de graças no tempo da tribulação vale mais que 1000 atos de agradecimento no tempo em que tudo nos prospera.
Te amo, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo meu carro que o Senhor deu. Obrigado, pega a chave lá. Obrigado por essa. Claro que deve agradecer. Obrigado por esta casa que o Senhor me deu. Agora nossa, o sonho que eu tinha, Deus cumpriu. Obrigado, Senhor. Está errado? Claro que não. Deus deu a tua casinha, Deus deu o carro. Glória a Deus e tal. E aí, o meu filho fica doente. Está lá internado. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor vê lá, eu sou diácono, estou servindo, sou ministro, estou sempre lá adorando o Senhor. Como que o Senhor vai permitir isso comigo? Eu amo tanto meu filho. Uma mãe, um pai desesperado. Parece natural, não parece? Natural? Parece natural aos nossos olhares humanos. Quem não se sente... Eu já peguei filho para mexer na ferida mesmo, né? Neto. Porque quando a gente fala da gente, até a gente que está caminhando um pouquinho, que está aprendendo, a gente nem liga muito para o sofrimento. Não vai ficar se lamentando. Mas quando mexe com alguém que a gente ama, pai, mãe, filho, sobrinha, facinho da gente dar uma bobeada e não enxergar isso aqui. Ação de graças, uma ação de graças. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é difícil esse louvor, mas é verdadeiro, forte e verdadeiro. Não é fácil, mas é assim que tem que ser o nosso coração, Eu poderia dizer isso algumas vezes, A minha maior intercessora está lá, intercedendo por mim. Minha filha também passou por essa batalha aí. Nos 2 primeiros netinhos meus, que foram já direto para Jerusalém Celeste. E ela dizia, aqueles Isaías, né? Não é isso? Oi? Capítulo 5? Romanos 5, é esse mesmo. Tem até a música, né? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o coração sangrando, mas louvando. Quem falou que louvar é só estar rejubilando de alegria? Louvar é dizer: obrigado, meu Deus, por tudo, porque eu amo a vossa vontade e não a minha. Amém? Perdi onde estava aqui. Ademais, nós não só devemos unir, é isso mesmo. Ademais, nós não só devemos nos unir à divina vontade nas adversidades que diretamente nos vêm de Deus, como a doença, a desolação do espírito, a pobreza e a morte de nossos parentes. Eu já falei antes o que estava aqui, né? Tá vendo? Glória a Deus. Mas também nos casos promovidos pelas criaturas, assim como o desprezo, a perda da reputação, a injustiça. Ai, quando fazem uma injustiça, eita, sanguíneo, não? Diz a lenda que eu sou fleumático. Diz a lenda, né? E minha esposa também diz isso. E deve ser meio melancólico também, né? Dá pra ver. Mas eu tenho uma sanguínea em casa, que é trabalhada no espírito, graças a Deus. Então, quando acontece uma injustiça,
sai de baixo. Mas se for os outros, aí tá ali controlado. Se for eu, tô perdido, né? Porque é pros de casa aqui, a gente tem que trabalhar. É uma só carne, não é? Então, se é uma só carne, a gente tem que judiar da nossa própria carne. Então, olha só. Se alguém age com injustiça contra nós, tudo que a gente quer de primeira mão é a justiça. Mas nós queremos ser bem-aventurados. A injustiça, os roubos e todas as mais perseguições. Quando sofremos injúrias na nossa reputação, honra ou bens, devemos atentar que nosso Senhor não deseja o pecado que os outros cometem, mas sim a nossa humilhação, pobreza e mortificação. A permissão de Deus, isso é uma coisa muito importante para a gente gravar também. A permissão de Deus, nós temos que discernir quando é permissão de Deus, foi aquilo que o diácono já falou. Quando não é permissão de Deus, levantar-nos na batalha com Deus, fazendo a vontade de Deus e rezando para que caia por terra aquilo que não é da sua vontade. Por exemplo, uma enfermidade, pode ser uma falsa enfermidade. E aí você vai rezar e ela vai parar, vai cessar. Mas você vai sempre colocar na oração. Você pode, por exemplo, o pai e a mãe que nós estávamos falando aqui, de criança doente, internada, vai rezar para que sare, óbvio. Mas no fim da sua oração, que seja feita a vontade de Deus. É isso que tem que reinar no nosso coração. Entregar a filha, entregar a neta para a vontade de Deus. Graças a Deus que a vontade dele foi igual à minha. E as duas saíram de lá da maternidade. Mas quando o médico disse, ou é uma, ou é outra, como que a gente responde a isso? Minha esposa que estava lá liga para mim, eu já caio de joelho, chorando e rezando, mas eu peço que seja feita a sua vontade. A minha filha diz o quê? Mãe, a senhora já sabe qual é a minha vontade. Devota de Santa Giana, eu quero ir. Deixa a minha filha ir. Aqui. Né? Mas veio Nossa Senhora. Era essa a vontade de Deus. Que elas estivessem aqui. Para viver ainda neste mundo. Fazendo o bem. E que Deus permita que elas vivam a vontade de Deus. Porque senão não adianta nada, né? Fica nesse mundo aqui para depois se perder. Deus o livre, né? Deus as livre. Que elas façam, sobretudo, a vontade de Deus. Então, veja bem. Muitas vezes, Deus permite coisas que vão nos humilhar. E nós pedimos assim, Senhor, dai-me virtudes, dai-me a graça da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Manso e humilde. Ai, se fizer justiça comigo. Cadê o manso? Cadê o humilde? Quando você reza pedindo a humildade, o que você está pedindo? Humilhação. Ah, não vou rezar mais pedindo humildade. Não, que seja feita a vontade de Deus. Existem coisas que vão fazer contra nós. Você já passou por isso. E eu também, e não vai ser a última vez que você passou, não. Ai, diácono, mas foi tão horrível. Se prepara. Se prepara. Prepara o teu corpo, a tua alma para a provação. Amém? É certo e de boa fé que tudo quanto acontece no mundo
é por permissão divina. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías 41, 7. Do Senhor nos vêm os bens e os males, porque nos são contrários, mas que realmente são para nós bens, quando os aceitamos de suas mãos. Diz o profeta Amós: haverá mal em alguma cidade que o Senhor não tenha feito? E Salomão diz: o bem e o mal, a vida e a morte, a pobreza e a riqueza, de Deus nos provém. É certo que, conforme o que eu tenho dito, quando o homem vos ofende, não é esta ofensa desejada por Deus. Vai entendendo? Nem ele concorre na malícia de sua vontade, mas concorre pelo concurso geral das ações materiais que vos afligem, envergonham ou injuriam, de maneira que a ofensa recebida é sem dúvida permitida por Deus e vem de sua mão. Assim o Senhor disse a Davi, que ele seria o autor das injúrias que havia de receber de Absalão, que era o filho de Davi. Levantarei males contra ti, que procederão de tua própria casa. Tirar-te-ei tuas mulheres diante de teus olhos, e isto em castigo dos teus pecados. Aí 2 Reis 12, versículo 11. Nós sabemos, até vimos na outra aula, sobre Davi, né? Ou foi nessa, não me recordo, foi na outra, que Deus fala: Davi, né, o meu servo, homem que tem o coração de Deus, né? Coração igual ao meu, semelhante ao meu. Só que Davi pisa na bola. Na Bíblia mesmo coloca aquela pisada grande lá, onde ele acaba por assassinar praticamente, não tem outro nome, Ur, né? Que era casado com Betsabé. O que ele fez? Ele olhou ela lá, se encantou por ela, e aí, mesmo ele tendo um harém, porque naquela época o rei tinha um harém de mulheres, ele se encantou por aquela mulher, que apesar do rei poder ter um harém, ele não podia tomar a mulher de outro. Ele podia ter várias mulheres, mas não do outro. Aí ele pega o seu melhor guerreiro, se engraça lá com a mulher dele, ela acaba ficando grávida. Você sabe dessa história, né? E o que ele acaba fazendo? Vamos deixar tudo em segredo. Chama todo mundo de volta, aí quer que ele durma com a esposa para ficar que é o filho dele mesmo. Só que Ur era tão firme ali na guerra, fiel ao seu rei. Olha que absurdo. Ur era fiel ao seu rei ali, e ele ia para a batalha. Então durante a batalha, não, eu vou ficar aqui mesmo. Nem procurou a esposa naquele dia que ficou, e foi para a batalha. E agora, o que o rei... Quando se cai no pecado grave, só vai piorando, piorando, piorando. Um pecado que te tira do estado de graça, pecado mortal, que faz com que você perca a graça santificante, que tira a pureza da sua alma, como é a conformidade com a vontade de Deus. Você procura logo o sacramento, porque você só vai fazer mais caca, para dizer bonitinho. Só vai piorar, pior, como alguns amigos me dizem. Veja bem, já que ele cometeu esse absurdo, desse adultério,
Aí o que ele tem que fazer? Tentou armar uma para manter a mentira, não deu certo. Aí vai lá e manda Ur na frente, já dá o recado, ó. Quando estiver no meio da batalha, lá no pior do pior da situação, vocês abandonam Ur para ele morrer. Ai, que horrível. E aí isso acontece. E eu vou dizer o pior de tudo. Depois que tudo isso aconteceu, que Ur morreu, Davi não enxergou, não enxergava. Ei, Davi não enxergava o que ele fez. Cometeu um pecado mortal e não enxergava o que ele fez. Precisou o profeta chegar até Davi e falar assim: um homem tem várias ovelhas, e tem um outro homem que tem uma só. Esse homem que tem várias ovelhas tomou a ovelha daquele homem que tinha uma só. O profeta chegou para Davi assim: ó, Deus manda falar isso para você. E Davi fica olhando assim, nossa. E aí ele fala assim: e mais? Esse homem, além de tomar aquela única ovelha que aquele homem tinha, mandou matar ele. Davi ficou louco. Chama esse homem aqui, vamos punir ele. Ele tem que sofrer muito e tem que matar ele. Quem é esse homem? E aí o profeta fala: esse homem é você, Davi. Escute o profeta. Escute a palavra de Deus. Escute a vontade de Deus, que eu tenho que escutar, igual Davi. E você também. E você também tem que escutar a voz do profeta. Porque eu e você muitas vezes estamos fazendo isso. Muitas vezes. Oi? E o que eu falei? Ur? Perdão, nossa. Arão e Ur foram aqueles que seguraram os braços de Moisés, o homem que Davi mandou matar. Por que vocês não avisaram antes? Podia avisar antes. Aí ó, tem que editar agora. Não vou nem editar, né? Urias era o guerreiro, né? O capitão lá da guarda, o chefe da guarda de Davi. É Urias, gente. Ur era um outro santo homem que segurou os braços de Moisés lá também no Antigo Testamento. Arão e Ur. Bom, voltemos aqui onde a gente estava. Levantarei... não, essa já foi. Também disse aos hebreus que em consequência de suas iniquidades... Bom, eu perdi o fio da meada, mas na verdade é o seguinte. Depois dessa parte que eu contei de Davi, foi aí que Deus falou isso aqui na profecia. Que Davi ia sofrer, e a própria família, a descendência dele, inclusive dessa mulher, desse pecado, ia trazer vários problemas para ele. E aí nós vemos Davi sofrer muito, 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 muito as consequências desse pecado grave. Mas, mesmo quando Jesus vem ao mundo, olha só que interessante, né? Na plenitude dos tempos, que o anjo anuncia a Maria e Jesus vem para nos salvar, ainda os homens chegavam até Jesus, cegos, doentes. Jesus, filho de Davi. Davi caiu, mas Davi foi perdoado. Teve as consequências, foi castigado, foi punido, mas Davi foi salvo e buscou depois viver a vontade de Deus. Amém? Também disse aos hebreus que em consequência de suas iniquidades lhes mandaria os assírios
para os despojarem e arruinarem. Aí do Assírio ele é a vara e a espada da minha ira. Eu o mandarei para os despojar. Isaías 10:5. Santo Agostinho assim explica isto: a impiedade dos assírios foi a espada de Deus para castigo dos hebreus. E o mesmo Jesus Cristo disse a São Pedro que a sua morte e paixão não proveria tanto dos homens, como da vontade de seu eterno Pai. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 18:11. Quando o mensageiro, o qual se julga ter sido o diabo, veio dizer a Jó que os sabianos lhe tinham tirado os seus bens e morto os seus filhos, que respondeu o santo homem? Aquilo que o diácono já falou, né? O Senhor os deu, o Senhor os levou. E eu acrescento ainda aqui: bendito seja o nome do Senhor. Ele nos disse: o Senhor deu-me filhos e bens, e os sabianos tudo me tiraram. Mas sim, o Senhor nos deu e o Senhor nos levou, porque ele bem sabia que a sua perda fora permitida pelo Onipotente. E depois acrescentou, aí ó: assim como foi do agrado do Senhor, assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Não devemos, portanto, receber nossos infortúnios como da mão do acaso ou da malícia dos homens, mas devemos estar persuadidos que tudo quanto nos acontece é pela vontade de Deus. Conhecei, diz Santo Agostinho, tudo quanto o mundo vos sucede é pela vontade de Deus, ainda que seja contrário à vossa. Tudo que me acontece, mesmo que seja contra a minha vontade, vem de Deus. É permissão de Deus. Então nós precisamos também dizer juntos: bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. E nessa Ave Maria nós vamos consagrar. Já é consagrado, mas vamos renovar essa consagração a Nossa Senhora desse curso, para que nós possamos, assim como ela, fazer em tudo a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloca a mão no seu coração. Deixa que o Espírito Santo traga agora ao seu coração todas as coisas maravilhosas e principalmente aquelas extraordinárias que eu e você recebemos da mão de Deus. Deixa que isso venha à sua mente agora. Também as coisas que nós queríamos muito, mas que Deus, por permissão divina, foi de nós retirada. Vamos dizer juntos agora: o Senhor deu, vamos juntos. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa que o Senhor cure o meu e o seu coração agora. De novo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu,
o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer assim agora: bendita seja a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, de Santo Afonso Maria de Ligório, de São Pio e Pietreutina, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.